Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço esses quadrinhos de Santo Anjo. Vamos fazer um anjinho. Então nós vamos precisar de massa cor de pele, massa branca e para o cabelinho pode ser marrom mais escuro. Eu escolhi essa daqui, ó. Esse daqui é terra de siena natural, mas você pode usar a massa que você desejar. O branco eu gosto de comprar massa tingida e o de pele você pode comprar massa pronta ou você pode tingir, deixando assim numa tonalidade bem clarinha, não colocar muita tinta para ela ficar mais natural. Então a gente vai precisar de arame para fazer a auréola. Algumas estecas de bolinha, faquinha, ou você pode improvisar e usar alguma coisa que você tenha em casa, um cabo de pincel, no caso das bolinhas, né? E eu gosto de usar esse estilete, esse pedacinho aqui velho, uma tesourinha, um rolinho, pode ser assim ou pode ser o seu rolinho normal, uma agulha, uma agulha, meio inusitado, né? Mas a gente vai usar. Um palito, aqui já tá metade de um palito para espetar a cabecinha. E um molde. Eu fiz esse molde aqui, já tá meio velhinho, já tem muito tempo. Pra cortar a asinha, né? Vocês vê o jeito que você prefere a asinha. E faz um molde no papel. Eu não gosto de usar um papel muito grosso mesmo, porque depois ele marca muito a massa de biscuit, então eu prefiro que seja assim. Esse aqui eu acho que foi uma folha de papel sulfite. Uma caneta ou alguma coisa redonda, um cabo de pincel pra gente poder fazer a auréola dele. Eu já separei alguns pedacinhos da massa aqui e já comecei a fazer algumas coisas. Aqui já fiz uma cabecinha, algumas mãozinhas, e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu não peso a massa, eu só vou, como eu faço muito pouco, algumas peças, então eu não... Faz uma bolinha, deixa ela bem lisinha, e já deixa assim uma parte um pouquinho afinada, afina um pouquinho uma parte pra cima, aqui mais grosso, já pra dar pro rostinho. Marco um pouquinho aqui os olhos e vai alisando, olha, o formato fica assim, parece uma coxinha meio achatada. A gente pega um pouquinho de massa, faz uma bolinha super pequena mesmo, pro nariz. Se quiserem pode usar um pouquinho de cola, mas como a massa ainda tá bem molhadinha, geralmente ele já cola. E daí eu tenho essa esteca aqui pra marcar a boca. Tá vendo o formato? Mas você também pode usar um canudinho. Ou pode desenhar a boca com a tinta depois de seco. E os olhinhos eu deixo assim, sem nada, que eu prefiro só colocar depois um pinguinho de tinta em cada um. Não sou muito boa na pintura, então eu prefiro assim. Coloco o palitinho, que depois vai ajudar a gente a fixar no corpinho. A cabeça tá pronta. Daí a gente vai deixar secar um pouco. Ela diminui bastante de tamanho. Eu gosto de deixar secar assim, em cima de um papelão. Ou senão você deixa em pezinho, espetado em alguma coisa com o palito. Pra mãozinha, eu também já separei algumas massas. Sempre amassando, sovando bem a massa. Faz uma bolinha.
Deixa ela bem lisinha, sem nenhuma rachadura também. E faz uma coxinha, meio compridinha assim. Feito isso, a gente dá uma leve achatada. E a gente vai marcar os dedinhos. Eu gosto de pegar essa faquinha. Vem nessa altura mais ou menos aqui, ó, e desce. Você pode também fazer isso com a tesoura. Com a tesourinha você corta aqui e corta aqui. Eu não gosto muito, eu acho que assim fica bem legal também. Você pode deixar a mãozinha só assim. Mas eu não gosto não. Vou marcar os dedinhos. Como é bem delicadinha, um anjinho pequenininho, eu vou marcar com as costas do estilete. Marca o meio dos dedos. Agora vem no meio de novo, mais ou menos no meio de novo. Acho que assim eles já ficam legalzinho. Se você quiser, você ainda pode pegar a estequinha, deixar eles mais arredondados. Aqui na parte de dentro da mãozinha eu não costumo marcar nada. Então vou mostrar pra vocês como eu fiz o corpinho. Eu não peso a massa, eu já disse pra vocês, então eu testo mais ou menos quanto fica bom pra cabecinha que eu já fiz. Que nem esse já diminuiu tudo que tinha que diminuir. Esse anjinho pronto, ó. Já tá bastante tempo pronto, então tá bem sequinho. Já poderia ser usado desse jeito pra fazer um imã. Ou lembrancinha, seria só colocar as asinhas nele. E o imã atrás. Então, pro corpinho, a gente vai pegar uma massa, faz uma bolinha, uma coxinha, tudo no biscuit, bolinha e coxinha, né? Achata aqui embaixo, abre um pouco assim, faz uma cavidade. Eu não gosto quando fica esses pelinhos. Então, enquanto a massa tá mole, é bem fácil de tirar. Viro ela e já vou alisando, tirando todas as marcas dos dedos, das digitais. O corpinho já é a sainha dele. Nesse caso, se vocês quiserem um anjo mais magrinho, é só usar um pouquinho mais deixar mais comprido. Mais ou menos isso, batião. Daí eu vou pegar uma esteca ou cabo de um pincel e vou marcar. Só para fazer um detalhe. É opcional. Feito isso, eu vou achatar um pouco a parte de baixo e dar uma inclinadinha aqui dos lados. Se forem aparecendo rachaduras, você não deixa não, vai arrumando. Mais ou menos assim. E agora a gente vai colocar a cabecinha. Você pode colocar agora ou depois. Eu ainda não coloquei cola, porque às vezes eu gosto de colocar um pedacinho de massa junto. Feita essa parte, a gente vai para os bracinhos. Eu já separei a massa, 2 bolinhas mais ou menos assim, ou menos, depende de como você quiser fazer o bracinho. Alguns ficam mais gordinhos, outros mais magrinhos, depende do que você achar que fica mais legal. Deixa eu colocar pra cá. Então a gente vai amassar bem. Bolinha.
tipo uma coxinha comprida agora. Um dos lados mais fino e outro lado mais grosso. Isso você faz com os dois. E dobra para fazer o cotovelo dele. Só que eu acho que tá muita massa. Ó, tá vendo? Vou fazer uma bolinha um pouco menor. Já vou separar os dois. Mais ou menos os dois. Amassa bem. Se você quiser, já pode fazer nos dois para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Mas se ficar um pouquinho diferente também não tem problema, geralmente não aparece. Que nem aqui no caso da maior, eu vou tirar um pedacinho. E virar essa parte aqui pra baixo. Feita esse croquete, sei lá como que pode ser chamado, a gente vai fazer o cotovelo. Se você quiser, pode marcar um pouquinho aqui, fazendo umas dobrinhas. Aqui a gente vai achatar. Com a ponta também pode ser de um pincel, a gente vai fazer a manguinha dele. Você vai fazer um lado da manga e ter o cuidado para que o outro saia também do outro lado, né? Mais ou menos assim. Agora a gente vai encaixar as mãozinhas. Se você quiser, pode colocar um pinguinho de cola. As mãozinhas também eu fiz ontem. Elas estão já bem sequinhas. Ajeita a roupinha dele, tá afinadinha. Pronto, a gente já vai colocar. Eu vou colocar um pouquinho de cola que tá muito durinha a massa. E vai colocar uma mão, um bracinho e outro bracinho. Como eu não colei a cabeça, eu vou tirar. Eu vou posicionar a mão do jeito que eu gostaria, como se ele estivesse rezando. E dar uma leve pressionada. Se quiser, agora já pode colar a cabeça. Nessa parte também eu gosto de deixar secar mais um pouco antes de colocar o cabelinho, para não ficar estragando muito a roupinha dele. Se não tiver jeito, você com cuidado vai colocar o cabelinho. A gente vai precisar fazer também a auréola, um pedacinho de arame, alguma coisa redonda. Você só vai curvar assim ao redor do seu objeto. Feito isso, você vem aqui, entorta, volta ele no lugar e fica assim.
Depois, na hora de colocar, você pode cortar ele, deixar do tamanho que você quer. Se você quiser, já pode fazer menor. Eu gosto de fazer assim e depois eu diminuo de acordo com o que eu preciso. Pra asa, a gente vai abrir uma massa. Pode deixar ela bem fina. Vai virando. Lembra que eu falei que a gente vai usar uma agulha? Eu gosto de usar assim também um pedacinho de plástico para colocar em cima, que assim a minha massa não vai grudar. A gente vai pegar o nosso molde de asa, colocar em cima da massa e agora a gente vai usar a agulha. Eu vou passando a agulha, não muito deitada, meio em pé mesmo assim, um pouquinho de lado. Espero que dê pra vocês verem. E vou contornando. Faço esse lado e viro meu molde para fazer o outro lado. Porque às vezes eu posso cortar meio tortinho aqui com a agulha, daí não vai aparecer tanto. Depois que eu cortei, eu vou acertar bem ela. Se ficar muito torto, vocês viram que ficou bem bonitinho, né? Se ficar muito torto, você pode pegar uma tesourinha, ajudar pra melhorar um pouco. Então, eu vou fazer 2 asinhas e essa aqui já tá seca. Olha como diminui. O mesmo molde, já diminuiu um bom tanto. E vou deixar em cima do papelão pra secar. Então, eu não vou fazer ele com o cabelinho muito grandinho assim. Ó, que nem esse daqui já é uma menininha, né? O cabelinho você pode fazer do jeito que você preferir. Pega uma bolinha de massa. Um pouquinho menor que a cabecinha. Daí depende do tipo do cabelo que você vai fazer. Vou abrir ela. Afinar mais um pouquinho. Agora eu tô com um pequeno corte aqui. E antes de colar eu vou testando. Ó, ainda vai ser um pouquinho grande, mas eu vou deixar assim mesmo. Também porque ele encolhe um pouco. Vou aumentar um pouquinho e vou fazendo um picotado. Mais ou menos assim. Geralmente eu nem coloco cola nesse processo aqui. E daí você vai ajeitando o cabelinho dele. Se você quiser colocar um pouquinho de cola também, não tem problema. Onde ficar meio grandinho a gente diminui. E vai ajeitando, arredondando. Eu gosto de fazer esse processo que nem eu tô fazendo hoje, porque daí, ó, já tá bem sequinho, porque se começa a apertar pra lá, apertar pra cá, às vezes acaba estragando um pouco.
Então, coloco mais ou menos. Aqui, ó, seria o meinho do cabelo. E vou marcando com a estequinha, com a faquinha. Acho que aqui tá muito grande. Se aumentar aqui, você trabalha ele prontinho. Eu vou deixar assim mesmo, que ele vai encolher. Se eu deixar muito curtinho, ele depois não cobre a cabecinha direito. Essas sobras você pode usar ainda, só misturar com a outra massa. Para os olhinhos, eu uso uma tinta preta. Você também pode usar caneta para marcar, eu prefiro a tinta. Como eu não sou muito boa em desenho, eu prefiro fazer só um pinguinho. Os olhinhos assim, um pertinho do outro. O nosso anjinho tá pronto. É bem simples, é uma madeira de MDF. Não precisa ser muito larga. Essa aqui, se eu não me engano, é 9 milímetros. Essa é 9 milímetros. Eu compro assim as sobras de MDF. Quando eu não acho as sobras num depósito que eu gosto de comprar, daí eu peço para eles cortarem, eles cortam para mim. Pode ser feito também num painel, esses para pintura. Pode comprar as molduras em MDF, já tem algumas arredondadas ou mesmo quadradas, se encontra pronto também. Independente do tipo do material, né? Você pode variar. E aqui eu já fiz 2 furos com a furadeira, com a broca bem grossa que eu tenho, uma broca para madeira. Eu gosto de fazer o furo antes, que o acabamento fica melhor. E daí aqui eu também já passei uma demão de latex. Agora o próximo passo é lixar. Como eu passei uma mão, agora a gente vai dar uma lixadinha com uma lixa fina, de preferência que seja 200 ou 270, uma lixa para madeira bem fina. Você vai lixar e daí a gente vai repetir o processo de passar a tinta mais 1 ou 2 vezes, até que fique bem branquinho. Independente da cor que eu vou passar em cima depois, sempre eu coloco esse fundo branco. E depois eu estabeleço a cor que eu quero, se é azul, se é roxo. Isso vai ser com esponjado, mas a base é sempre branca. Enquanto vai secar essa demão que eu passei, vocês viram que sobrou tinta aqui, né? Eu não vou ficar lavando o rolinho, eu vou esperar um pouquinho. Então, o que eu faço? Eu bati aqui. Do jeito que tá aqui o rolinho com o potinho de tinta, com a bandejinha, eu coloco um saquinho e fecho. Para que a tinta não fique ressecada, não seque logo. E nem o meu rolinho se estrague. Daqui a pouquinho eu volto de novo, vou passar a segunda mão, virar do outro lado e assim por diante, até ele ficar bem branquinho. Eu vou tentar mostrar pra vocês como eu faço o esponjado. Não repare o meu pratinho, que eu adoro ele. Poderia usar bandejinha de isopor também, mas eu prefiro ele que é mais pesadinho. Tá bem sujinho já. Como eu disse, eu vou fazer azul. Essa é uma tinta latex. Eu gosto de um pincel, pode ser esse, mais grosso, mais fino, que a gente só vai, tipo, fazer um carimbo. E a minha esponjinha. Já tá meio velhinha, mas eu ainda vou usar ela mais um pouquinho. Eu umedeci ela um pouquinho, levemente, daí enxuguei bem, apertei ela num paninho, para ela ficar levemente úmida.
Daí a gente vai passar um pouquinho de tinta no nosso pratinho. Passo aqui a tinta. E vou dando leves batidinhas. Não pode esfregar nesse momento. A gente só bate. Porque se você esfregar, você vai estar manchando ele. E não é essa a proposta. Os ladinhos também. Alguns lugares ficam mais fortes, outros mais fracos. E você vai assim batendo e deixando de acordo com sua vontade. Você pode deixar mais escuro, mais claro. Eu gosto que fique bem manchadinho assim. Só que, como eu disse, eu gosto de fazer isso dos dois lados. A lateral também. Fica esse efeito. Você pode deixar mais, colocar mais tinta e deixar mais escuro, ou deixar assim. Tá pronto aqui a base, agora a gente vai escrever a oração. Como eu não sou muito boa nisso, eu imprimi, achei uma letra legal, coloquei de uma forma que eu achei que ficou legal. E daí a gente vai passar. Eu, por exemplo, vou passar com o carbono. Se você conseguir escrever bonito, né, souber, você pode ir escrevendo direto com lápis e depois você vai passar a tinta por cima. Então, esse processo é bem simples. Só precisa tomar o cuidado porque eu tô usando um carbono e às vezes acontece que o carbono mancha. Então, como eu costumo fazer? Ou você corta uma tirinha do carbono e vai colocando embaixo da linha que você está escrevendo, ou faz como eu, que eu vou escrever aqui o Santo Anjo, eu coloco o carbono só aqui, assim não tá sujo, não vou sujar pra cá. E vai passando. Essa parte é bem simples, não tem segredo. E vai escrevendo. De vez em quando eu dou uma conferida, ele fica bem fraquinho, acho que vocês não vão conseguir visualizar muito. Se der pra você ler assim, melhor assim. Aqui, como eu já tenho mais ou menos o esquema, então eu já calculo que o meu anjinho vai ficar aqui em cima e logo em seguida a oração. Se você quiser, você pode diminuir, fazer menor ou colocar mais pra baixo. Agora que já passamos aqui com carbono, e usar a tinta dimensional, essa 3D relevo. Essa aqui é o branco metálico, é a que eu mais gosto. Eu acho que não fica muito cheguei. Eu vou mostrar pra vocês só um pedacinho. Tenha sempre por perto um paninho, ou se não, papel toalha. Eu cobri essa parte aqui, para que eu não fique passando a mão e vai manchando a tinta do carbono. Espero que dê para vocês verem um pouquinho.
Vai sempre limpando o biquinho pra não ficar. Prontinho. Agora a gente vai deixar secar. Geralmente eu deixo de um dia para o outro. Quando ele estiver mais ou menos seco, a gente vai passar a caneta por cima. Tá quase pronto o nosso quadrinho. Deixei secar, fiz ontem à noite, deixei secar até hoje. Agora já tô depois do almoço do outro dia. Então agora o que eu vou fazer? Vou realçar um pouco as letras. Então já comecei aqui, eu uso uma caneta normal mesmo. Pra esse roxinho aqui eu também achei uma caneta que deu certo. Ou você pode tentar com tinta. Quando eu usei com tinta, eu usei com palitinho de churrasco. E vai passando como se estivesse escrevendo. De novo. Se você quiser, pode deixar assim, só na tinta dimensional, que também é bonito. Ou pode usar uma caneta preta, como eu disse. Fica a seu critério. Eu acho que assim fica bem legal. Porque essa tinta, ela é metálica. Então dá um efeito bem legal. Prontinho. Agora a gente vai colar o anjinho. Vamos colar as asas. Eu já disse pra vocês que eu prefiro colar as asas aqui. A gente calcula bem a posição e daí passa a cola. Já colei as asinhas. Agora eu vou posicionar. Coloquei um pouquinho de cola aqui no anjo. E vou posicionar. De uma maneira que fique legal. Segura um pouco.
Agora é só colocar a fita. O ideal é esperar secar bem o anjo para colocar a fita. Não tem segredo. Você pega. Por isso que a gente deixou esse buraquinho maior. Passa por aqui. Se precisar, você empurra com palitinho. O outro lado. Deixa essa parte aqui sobrando pra gente poder pendurar ele. E faz um laço. Eu coloquei essa fita aqui só pra vocês terem uma ideia como fica. Mas eu gosto dela mais grossa.